Bom, pessoal, na aula anterior, a ideia era falar sobre os pecados capitais, né? A gente estava falando de vaidade, orgulho e arrogância. Arrogância. Aí a gente ia falar sobre hipersexualidade, né? Prevaricação. E eu tinha pedido também para vocês verem o filme Seven, certo? Então a gente pode comentar um pouco o filme hoje, né? A gente falou na aula passada sobre gula, só que a gula, né? O termo técnico que a gente usa é glutonia, de glutão. Glutão. Oi, Marcos, tudo bem? Oi, Débora, quanto tempo? Então vamos lá. Existe uma correspondência significativa entre as dificuldades de aprendizagem e a arrogância. Oi, Vânia, tudo bom? Eu não tenho certeza se a aula passada eu falei sobre a arrogância e a sua correspondência, né, a sua interligação com os problemas de aprendizagem. Eu cheguei a falar sobre arrogância, pessoal? Cadê os atentos à aula? Na aula passada eu falei sobre arrogância? Jaque eu sei, comentei, né? E eu falei da correlação entre a arrogância e as dificuldades de aprendizagem. Então, a arrogância tem o sentido subjetivo, né, da arrogância é a contemplação do não saber. O indivíduo não contempla o não saber. O indivíduo não consegue trabalhar com a ideia de não saber, de não conhecer, né? E aí existe um tamponamento, então, da capacidade de aprender, porque como é que você vai aprender se você não consegue compreender que você não tem algo que você possa não saber? Então, o mecanismo psíquico é uma interdição do aprender, porque eu não posso aprender, eu já sei. Na verdade, alguns problemas de aprendizagens, de aprendizagem associados, né, às questões emocionais, estão diretamente correlacionados com a arrogância. Então, a arrogância tem a ver com a dificuldade de compreender que você pode não saber. Você pode não saber. Quem são os interessados pela psicossomática da turma? Kelly, quem mais? Quem são os que pensam, que gostam de compreender a psicossomática da turma? Eu preciso de alguém que goste de escrever e que saiba escrever. Porque nós vamos fazer uma pesquisa, nós vamos iniciar uma pesquisa sobre coronavírus, tá? Com o Dr. Cadu Bosso. E aí eu vou ter uma vaga de para alguém que queira trabalhar na construção do artigo, tá? Alguém que efetivamente queira compreender os elementos. Carolina, não precisa ser dessa turma, tá? Eu tenho visto você em todas as lives e tenho visto que você acompanha bem. Então, nós vamos começar sábado agora.
sábado agora nós vamos começar uma reunião sobre isso. Aí as pessoas que estiverem efetivamente interessadas em trabalhar na área, a gente quer escrever um artigo para apresentar no Congresso de Genebra, um congresso internacional. Então, somente aqueles alunos que estejam muito afim, tá? De se dedicar, porque vai ter que trabalhar um pouquinho. Doutora, como tratar meu primo? Tá, eu não sei o que falo para ele. Eu não entendi, tá? Oi, Elton. Então, me chama em PVT no fim da aula apenas os alunos que tiverem bastante interesse em trabalhar. Nós vamos passar pelos elementos essenciais, campo estético, nós vamos passar pela depressão anaclítica para chegar no coronavírus, que a ideia é que o corona não seja uma pneumonia e sim uma questão sanguínea, me fugiu o termo, gente. Bom, me desculpe, me fugiu o termo, mas a ideia é que não é uma pneumonia simples, tá? Kelly, me ajuda. Não é uma embolia. É um tipo de embolia. Vai ser um tipo de embolia pulmonar. Então vai ser uma pesquisa mais profunda e a gente vai ter que entender um pouquinho as depressões anaclíticas e tudo mais, tá? Voltando à aula, só peguei uma carona aqui enquanto eu esperava os alunos terminarem de chegar, tá? Eu acho que a gente já está com 32 alunos, né? E 32 alunos eu acho que já é um número bom para a gente conversar. Na aula passada a gente falou sobre ira, cólera, depressão e arrogância, irascibilidade. E agora eu queria falar um pouco, né, que a gente ficou de falar na aula passada, trombolíticos, é isso aí. É isso sim. Né? Como que faz para bloquear uma pessoa, gente? Obrigada. Já bloqueei quem está atrapalhando. A gente ia falar sobre a fornicação, né? Que seria a hipersexualidade. Também como um dos elementos que são comuns e presentes na clínica. O que seria, então, a expressão da hipersexualidade na clínica? Seria a sexualidade, a hipersexualidade, a fornicação, a promiscuidade, não é bem só a hipersexualidade, tá? A promiscuidade como um elemento de expressão das dificuldades afetivas. A sexualidade, para o Winnicott, ela, como outros elementos, também fazem parte da própria criatividade. A sexualidade é uma forma de expressão profunda, subjetiva, com elementos importantes da afetividade, que são o veículo do seu próprio ser na dinâmica relacional com o outro, né? Então, às vezes, a sexualidade ela aparece como demanda na clínica, mas dificilmente ela vem como uma demanda única. Ela vem no meio de tantas outras, tá? Ela vem num bojo de uma queixa, mas às vezes ela aparece como
uma expressão da deformação da própria possibilidade criativa. É quando a sexualidade passa a ser uma expressão do não ser, da incapacidade de criar, da incapacidade de estabelecer vínculos. Porque amar, queridos, é uma capacidade. Estabelecer vínculo é uma capacidade. Relacionar-se com profundidade é uma capacidade. Algumas pessoas não conseguem porque tem um tamponamento da sua possibilidade de expressão política no aspecto social, não político partidário, mas político no aspecto social. Um tamponamento da possibilidade de expressão de si a partir da sexualidade. A sexualidade é extremamente revolucionária. A gente entende que a sexualidade seja extremamente revolucionária quando a gente pensa, por exemplo, como pessoas no campo político internacional utilizaram o movimento hippie como forma de expressão sexual livre e combate, por exemplo, não é parecido com a arrogância, é bem diferente, Kelly, não é parecido com a arrogância. O que fizeram, por exemplo, no movimento hippie era makes love, don't make war. Faça amor, não faça guerra. Né? As pessoas se expressam sexualmente a partir das suas capacidades de se apropriar daquilo que sente, tornar-se pessoa por completo, tornar-se pessoa e expressar a sua sexualidade como possibilidade criativa e política. Quando eu digo tornar-se pessoa, eu digo o seguinte: nós nascemos, isso é importante e interessante, nós nascemos num caldo teórico, social, afetivo, que contempla uma série de questões que não nos pertencem, mas que passam a compor a nossa história. Por exemplo, os pais, quando nasce um filho, os pais têm ali uma centena de expectativas por sobre esses filhos. Tem desejos, tem ideias, tem valores, né? Você passa seus valores para os seus filhos. E tem um regime de verdades. O regime de verdades é o conjunto de coisas que a gente considera como verdade. Né? Por exemplo, comer carne de boi, comer vaca, né? É uma coisa que a gente come aqui na Índia, isso é um absurdo. Então, no regime de verdades lá deles, né, a vaca é sagrada e aqui pra gente vaca é comida. O que é certo, o que é errado, né? Por exemplo, comer carne de porco, tocar uma mulher menstruada, para os judeus isso é um absurdo, né? Para nós é uma coisa que não constitui nenhum pecado, mas para eles é uma profanação. Isso é um regime de verdades. Quando nós nascemos, a gente nasce com uma carga genética, né? Genética que é parte do nosso pai, parte da nossa mãe, mais um conjunto social com regime de verdades, mais o regime de verdades da família da gente, pum, tudo em cima de um corpinho de um bebê ali, né? Tudo em cima do corpinho de um bebê. E a gente vai herdando esse tipo de coisa, a gente herda as neuras, a gente herda os tabus, a gente herda a ignorância, a gente herda a sabedoria, e com o tempo, né, a gente vai tornando-se pessoa. Quando nós nos tornamos pessoas, é um conceito até do... Eu estou ruim de memória hoje, do Jung. A palavra que eu queria falar, primeira que me fugiu da memória, realmente é uma trombose. E agora realmente o autor era Jung, não sei porquê, eu estou um pouco dispersa hoje, peço desculpas. O Jung, então, ele diz que nós nos tornamos pessoa gradativamente, tornar-se a si mesmo, né? Quando nós vamos nos livrando daquilo que nos foi imputado
e pelas nossas próprias experiências, pela nossa própria construção de valores, nós vamos tornando-nos a nós mesmos. Oi, Elô. Gente, minha irmã na live. Então, para o Jung, a questão importante é que nós possamos nos tornar a nós mesmos. Que gradativamente a gente vá se tornando nós mesmos. Não com o conjunto de herança que nós tivemos, de pais, de expectativas, de conjuntos sociais, mas com a construção dos nossos próprios valores, das nossas próprias ideias, da realização do nosso próprio potencial. Quando nós vamos nos aproximando de nós mesmos, quando a gente vai deixando de ser as neuroses, as vinganças, as dificuldades do outro herdada, e a gente vai, a partir da nossa própria realização, dos nossos próprios potenciais, das nossas próprias experiências, nós vamos nos tornando a nós mesmos, que para ele é então o grande ideal. O ideal é que nós possamos nos tornar a nós mesmos. E o que acontece com algumas pessoas é que primeiro elas não conseguem acessar, por exemplo, a própria sexualidade, que a sexualidade passa a ser algo que é imposta e adquirida no meio cultural. E segundo, é uma utilização da sexualidade de forma neurótica, adoecida. Então, o sexo passa a ser sexo por sexo e naturalmente ele vai adoecer. Ele vai adoecer porque a sexualidade tem que ser a expressão de um sujeito. A sexualidade, o exercício da sexualidade tem um papel político importante. O papel político importante da sexualidade é, por exemplo, uma grande revolução, uma grande transformação, né, social. Como, por exemplo, o que aconteceu, que eu estava citando anteriormente, né, em Woodstock, que foi o questionamento de toda uma estrutura social por uma atitude sexual diferente. Toda uma questão social foi questionada por uma atitude sexual. Compreenda, a sexualidade não é apenas sexo. E o ato sexual, né, Ieda? Abarca muita coisa. O ato sexual e a própria sexualidade. Eu estou falando de sexualidade como um todo e, em especial, da genitalidade, tá? Genitalidade, o ato sexual em si, coito. Mas a sexualidade que eu estou falando, ela é um pouquinho mais ampliada, Wallace. Porque algumas pessoas utilizam da própria sexualidade como instrumento de adoecimento e alienação. Caso típico, por exemplo, do histérico, que é um fake de si mesmo. O histérico, ele se arruma, ele se sexualiza, ele erotiza os vínculos, ele se emperequeta o tempo todo, ele tenta seduzir o outro, mas não há nada de real, profundo, ligando aquele indivíduo a um sentimento e a outra pessoa. Né? A sexualidade do histérico é que nem uma bomba de padaria, que você olha e fala, nossa, que coisa mais linda aquilo ali na padaria, você vai comer aquilo, sabor farinha com açúcar, aquela coisa horrorosa, né? Sabor nada. Então a sexualidade do histérico ou das pessoas que se utilizam da sexualidade como instrumento de poder, como instrumento de sedução, como instrumento de inserção em determinados grupos, estão utilizando a sua sexualidade como forma de alienação. O que a gente tem, por exemplo, né, nessa perspectiva adoecida, é a utilização da sexualidade como acontecia, por exemplo, nos bailes funks, onde meninas eram submetidas a atividades sexuais. Nos primeiros bailes funks, na época que o baile funk era pesadão, pesadão mesmo, né, que era uma expressão assim
de dominação do masculino por sobre o feminino, período muito punk, né? Não é o baile funk como é hoje, é mais, eu tô falando nos primórdios, quando tinha lá o bonde do Tigrão, que as meninas tinham que participar da orgia, né, das relações sexuais coletivas que aconteciam ali, porque senão elas estavam por fora. E estando por fora, elas tinham um bullying, elas não eram aceitas ali, né? Então era uma utilização isso é um exemplo gritante, tá? Da expressão da sexualidade como o Furacão 2000. É isso aí mesmo. Era na época do Furacão mesmo, da banda Furacão. Que fazia lá o bonde e tal, e era o maior evento de risco de contaminação de doenças sexualmente transmissíveis, né? Eram nesses bailes ali. E as meninas entravam nos bailes, né, chamadas de cachorras, de preparadas, de popozudas, e os meninos eram os heróis, né? Os meninos eram os caçadores, os guerreiros. E as meninas entravam nesses lugares onde não havia nenhuma expressão de desejo delas, mas se não entravam, se elas não entrassem, elas estavam por fora. Estavam por fora. E aí rolava um bullying, rolava mil problemas, e o que acontecia era que muitas meninas entraram nisso, muitas meninas engravidaram nisso, não sabem nem como, nem de quem. Não, a gente não precisa de exemplos tão gritantes, né? É muito comum as meninas estarem... Gente, minha filha na minha live, olha que honra. Gente, essa menina que eu vou acenar aí, Marília Vestim, é minha filha legítima. Amor da minha vida. Então, é muito comum, né? Especialmente ali na adolescência, aquele grupo de pessoas começarem, as meninas, né, começam a se entrar na adolescência, começam a namorar, e quando uma ou outra daquele grupo inicia a atividade sexual, algumas se sentem obrigadas a iniciar. Por quê? Não por apropriação da própria sexualidade, e para que a sexualidade seja expressão de uma afetividade, mas muito antes como uma forma de alienação de si. Ao contrário do conceito de tornar-se pessoa, né, que é adquirir a própria experiência e tornar-se pessoa a partir de si mesma, né, o conjunto das pressões sociais passam a imperar. E aí as pessoas iniciam-se em relações sexuais, em atividades sexuais das quais elas não estão preparadas. E como eu disse, a sexualidade é extremamente revolucionária. Extremamente revolucionária. A gente tem expressões da sexualidade em Woodstock, que foi utilizada, né, a liberdade sexual, como uma forma importante de combate a uma política imperialista de guerra, né, a guerra do Vietnã. E as pessoas começaram a utilizar a liberdade sexual, que antes, né, era marcada pela exigência da virgindade, pela exigência do casamento para a atividade sexual. E nesse momento, daí eu recomendei, né, o texto da Marilena Chauí, e nesse momento em Woodstock, as pessoas utilizam da própria sexualidade como expressões de liberdade. Ou seja, a sexualidade como fator político. Do mesmo jeito, quando começam as expressões, né, de luta por espaço dos homossexuais, e aí começa-se a utilizar da sexualidade como uma forma de ocupar espaço social e em prol da política de diversidade, da diversidade. Então, o que eu estou dizendo é que eventualmente não, comumente, as queixas associadas à sexualidade aparecem no consultório da seguinte forma: eu transo, mas não gozo.
Ah, eu tenho que sair e transar com muita frequência. Eu transo com várias pessoas. E, somado a isso, uma queixa de um tédio subliminar. Sabe aquele tédio que eu expliquei há 3 aulas atrás? Há 3 aulas. O tédio na expressão da sexualidade, né? É uma expressão de alienação da própria sexualidade. Eu posso citar alguns exemplos, alguns casos para vocês compreenderem. O primeiro caso, que vai ilustrar isso perfeitamente, era uma menina, né, que entrou numa universidade pública, e era uma menina, quando a gente fala uma universidade pública, né, aqui em Prudente, onde pode ser, né? Mas enfim, ela entrou numa universidade pública e ela tinha um rosto muito infantil, assim, muito infantil. E ela usava uma maquiagem bem carregada, uma maquiagem muito forte, né? Uma maquiagem muito forte por um rosto atrás de, escondendo um rosto assim, que não parecia que era uma maquiagem, parecia uma sobreposição de um rosto por sobre o outro. Ela vinha assim, com, com um drama específico. Ela dizia: olha, todo mundo naquela faculdade transa, todo mundo fuma maconha, todo mundo é descolado e eu nem quero fumar maconha. Mas todas as minhas amigas já têm vida sexual e eu me sinto por fora. Eu me sinto por fora. E ela começou, e todos os dias, todas as sessões, a queixa essencial era: eu sou virgem. Eu sou virgem, eu estou na faculdade, eu sou virgem, todo mundo naquela faculdade transa e eu sou virgem. Aí um dia ela decidiu, por liberalidade própria, sair de balada, pegar os balancês da vida e disse: é hoje, é hoje. E ela escolheu alguém aleatoriamente e teve uma atividade sexual. Logo que ela veio para a sessão subsequente, eu via no rosto dela uma expressão terrível, assim, uma expressão de desorganização psíquica, porque ela não teve uma relação sexual, porque relação sexual tem que ter relação para depois ser sexual. Ela teve um sexual sem relação. Não havia um relacionamento porque ela não estava lá. Não havia um relacionamento porque ela foi espectadora da atividade sexual na qual ela tinha um corpo presente e uma experiência que ela não conseguia mais integrar em si. Ela não integrava essa sexualidade em si. E durante muitas sessões eu tive que fazer intervenção de estado agônico. Eu percebo, sabe assim, aquela intervenção, eu percebo que você está muito confusa, que você está muito angustiada, eu estou percebendo que você está falando de coisas, de que você não estava pronta. Então, durante o tempo de muitas sessões, assim, uns 3 meses, nós ficamos aqui tentando organizar o que era ela e integrar uma experiência da qual ela não estava minimamente preparada, que ela se envolveu tão somente por uma condição de alienação de si e uma pressão social que ela sentia sofrer. Isso é uma coisa que começa a acontecer um pouco depois do destoque, porque aí a coisa começa a ser que, no primeiro momento, sexualidade feminina era proibida. Mulheres não podiam ter expressões da sua própria sexualidade. Mulheres deveriam não falar sobre isso, de preferência não ter, nem demonstrar prazer. E num segundo momento, a sexualidade passa a ser, o exercício sexual passa a ser, primeiro, obrigatório, tem que ter. Segundo, tem que ser legal, tem que ser prazeroso, tem que ser fantástico, né? Parece que vocês, quando vocês ouvem essas lives dessas sexólogas
que parece que fizeram um curso de coach aplicado à sexualidade, parece que elas estão apresentando a sexualidade feminina como um liquidificador. Não, que você pode incrementar, porque você pode adicionar, porque você pode fazer de tal forma, porque a técnica para fazer isso é tal. E é uma coisa que fica, num determinado momento, eu não sei o que foi que aconteceu, que aquilo que era proibido passou a ser obrigatório e a relação com o ser e com tornar-se pessoa não estava lá. Receitas prontas. Prazeroso para o homem. Até porque o que a gente percebe é que muitas mulheres têm uma expressão sexual absolutamente igual à do homem. Porque a atividade sexual masculina predominantemente é excitação, ereção, atividade sexual no coito e orgasmo. E algumas mulheres só sabem fazer desse jeito. E a sexualidade feminina, quando você se apropria da própria sexualidade, ela é muito mais rica, ela é muito mais interessante, ela pode se dar de muitas outras formas, né? E as mulheres aprendem a relação sexual muitas vezes com meninos que conhecem a própria, ou que estão ali mais ou menos conhecendo a própria, e passam a repetir isto como uma expressão aprendida da sexualidade, sendo que a expressão sexual ela parte de si para fora e não a partir do outro, do aprendizado do outro para fora. Só um momento, pessoal. Estou vendo aqui. É que aqui tá me dizendo que tem 37 pessoas na live, mas para mim aqui só está relacionado umas 15, 16. Aqui, receitas prontas, sendo que o ser humano está em constante mudança, por conseguinte, nada estático. Não tem uma receita, porque a receita do teu prazer não se aplica ao outro, né? E parece que a sexualidade feminina passa a ser, não sei o que tem que ser, né? Nessas receitas aí, nesses coaches sexuais ou nessas sexólogas que querem fazer, não sei, as mulheres, não sei o que é, uma máquina de sexo para o prazer de não sei quem, porque aí passa a ser algo com necessidade de performance e medida de desempenho, ou seja, deve ser algo efetivamente terrível, né? Você ter uma relação sexual, modelo preparado, né? Que você tem que ter o orgasmo haitiano, com as técnicas comportamentais e utilizando todos os produtos do sex shop. Deve ser um porre, algo que está plenamente dissociado do ser, né? E algumas pessoas, então, assim, muitas pessoas passam a ter um distanciamento da própria atividade afetiva, da compreensão de si e do seu posicionamento político a partir da sua sexualidade. E trazem, assim, casos de expressões da sexualidade bastante intrigantes na terapia. Tinha um garoto, gente, um garoto muito jovem. Ele era um menininho, ele devia ter uns 15 anos, e ele foi gordinho, e ele emagreceu bastante, porque ele cresceu muito, né? E ele era muito bonito, então ele era feio, depois num determinado momento ele cresceu, ficou alto, bonito, magro. Com uns 15 anos, aí beijava as meninas, saía pra festa, porque ele era o pegadorzinho e tal. Mas ele não pegava nada, ele não sentia nada. Ele começou a perguntar para ele mesmo, né, se o que ele sentia era bom ou se ele devia experimentar ficar com meninos. Ele não tinha, gente, nenhuma apropriação de si, porque ele perdeu alguma relação com o próprio corpo por ter sido obeso, enfim, ele se perdeu na relação dele com o próprio corpo. Aí ele baixou o Tinder,
né? Qualquer um baixa o Tinder, diz que tem 18 anos, e lá foi ele. E ele conversou com alguém que dizia ter uns 19, 20 anos, tal, marcou um encontro com um rapaz, e o rapaz foi lá e marcou num carro e se encontrou com ele. Quando ele se deu, né, de frente com o rapaz lá, era um homem de uns 30 e poucos anos. Ele disse que era muito mais velho do que a pessoa que estava conversando com ele, supostamente naquela foto. E ele então foi lá, se submeteu a atividades sexuais que ele não tinha a menor ideia de quem que era o cara, por que estava ali, mas ele estava ali envolvido num sexo por sexo. E a partir de algum momento ele começou a ter essa prática frequente. Ele, do mesmo jeito que ele namora algumas meninas, ele baixa o Tinder ou aciona o perfil dele por compulsão, no meio da noite, por nada ele marca encontros e lá está ele envolvido em atividades. Já se contaminou com doença venérea algumas vezes. E ele não tem a menor ideia de quem é ele, qual é a sexualidade e quais os sentidos dela. Mas de tempos em tempos ele faz algo assim por compulsão e impulsividade. É a questão do tédio. A questão do tédio e da ausência de conexão consigo mesmo e com a própria sexualidade são íntimas. São íntimas. Então, esse menino, ele se formou, mas não consegue trabalhar. Ele namora meninas e namora meninos, mas está pensando se ele não deveria fazer alguma transformação mais radical com a própria sexualidade, ele só não sabe qual, porque ele não consegue acessar os próprios conteúdos, ele não consegue acessar a si mesmo. Ele não tem um envolvimento próprio com a própria corporalidade. Ele tem a ver muito com a questão da depressão também, que é aquela questão de ter medo de que a sua agressividade destrua o outro e estar aprisionado numa condição que ele não consegue transformar. Então, o que nós temos aqui é a utilização da sexualidade como expressão de um costume de massa, sendo que a sexualidade como um todo e o ato sexual genital, que a gente pode chamar de coito ou do que vocês quiserem, ele só está... Isso começou lá atrás na obesidade. A obesidade foi expressão da ausência de relação com o próprio corpo. Ele não conseguia ter um diálogo com o próprio corpo. Come até explodir porque não consegue perceber que está saciado, então engorda. Apresenta uma sexualidade que ele não consegue dialogar com o corpo. A expressão da sexualidade não vem desse corpo. Ele não dialoga com ele desde que ele percebeu que a agressividade dele era algo que poderia destruir alguém. Então, isso, antes do 2º ano de vida, essa dissociação da relação com o próprio corpo. E aí ele vai com essa dissociação até o comportamento social, sexual e político. Continua dissociado de si. Essa atitude que a gente está chamando aqui nessa aula, né, de fornicação, são expressões da sexualidade dissociadas das relações consigo mesmo e da própria afetividade. É disso. Tem vários casos legais para contar. Tinha uma menina de classe média alta, piradinha, maluquete. Ela começa a fazer uma faculdade, depois muda, depois faz outra e tal. O pai tinha uma condição econômica boa, né? E ela começa
a ter atividades sexuais muito promíscuas, a sair com uma porção de pessoas por sair, né? Qual era o sentido daquilo? Naquele momento era se sentir amada, né? O cara quer, ela se relaciona com ele porque era uma forma de, primeiro, sentir que ela conquistou alguém, que isso já vem da dificuldade lá da relação afetiva inicial com o pai, dela não sentir que ela podia seduzir o pai, que ela não era capaz de conquistar aquele pai, porque o pai era um pai bastante rigoroso, trabalhava muito e muito ausente. Então, a ideia de que ela seduziu alguém não existia no processo originário. Então, ela tinha uma dissociação da própria sexualidade e da própria capacidade de conquistar alguém. Então, ela duvidava muito da capacidade de poder conquistar alguém. E todo mundo, então, que dizia para ela: uau, você é uma pessoa interessante, eu podia te comer. Estava ela lá, né? Aí ela conheceu um rapaz na faculdade. Nossa, porcaria demais, bandidaço. E aí esse rapaz traficava e tal, e ela envolvida com o cara, né? Porque aí tinha o poder de ser mulher do bandidão, só que o pai dela, gente do céu, era muito envolvido com as políticas de lei e tal, independente de qualquer tentativa de... Bom, enfim, ela não podia se envolver com bandidão, pelo amor de Deus, por toda a estrutura que ela vivia. Não podia. Mas lá estava ela, envolvida com o bandidão. O bandidão vai preso. Lá estava ela fazendo visita íntima pro cara, né? Completamente dissociado de si. Aí ela engravida e tem um filho. E tem um filho. Tem um filho de um cara que está preso. Uma menina de classe média alta. Muito desmiolada. Mas era um exercício da própria sexualidade, que podia ser uma coisa assim de ruptura, mas era uma coisa completamente dissociada dela. Ela não tinha uma conexão com aquilo. A sexualidade, ela existia por si. E aí, o que ela resolveu fazer? Né? Ela tinha uma filha e ela precisava de mais dinheiro. Por quê? Porque a bonita se viciou em cocaína. E ela era bonita. O que ela fez? Ela montou um esquema. Ela fazia o seguinte. Ela visitava... Oi, Kiko. É o Kiko, né? Tudo bem? Ela fazia o seguinte, ela começou a se prostituir, mas não era uma prostituição de uma forma comum. Era muito interessante o que ela fazia. Ela era muito bonita. Ela vinha para terapia muito arrumada, muito arrumada. Você olhava assim, quando você olhava, você falava assim, olha, esse cabelo tem salão caro aí. A roupa dela muito bonita e tal. Ela se apresentava como filha de quem realmente ela era, né? Uma menina de classe AA. Aí eu perguntava a ela, nossa, tá bem arrumada, onde você vai? Ela falou, tô trabalhando. Então ela vinha para terapia e às vezes ela ia prestar serviços nos consultórios. Então ela tinha alguns médicos para quem ela prestava serviços sexuais e ela marcava consulta. Você estava ali na sala de espera, né, esperando o seu médico. Aí ela entrava com a carteirinha dela, ela era atendida, né? De fato ela atendia o médico, ela ganhava um bom dinheiro com isso e ela atendia só à tarde. Nunca a família dela imaginou que ela fazia isso. Ela atendia nos consultórios médicos, VIP, tá? No horário de trabalho. Nem a mulher do médico, nem o pai dela nunca ficaram sabendo que era isso que fazia. E não havia nenhuma conexão. Ela chegou aqui machucada uma vez porque ela apanhou de um cara, né? Não havia nenhuma conexão e nenhuma necessidade de se envolver com isso. Era próprio exercício da sexualidade dissociado de si mesmo. Não trazia prazer, não conduzia
a uma realização de si, nem ajudava o tornar-se pessoa. Não era uma experiência integradora, era uma experiência, pelo contrário, desintegradora. Né? E ela foi ladeira abaixo com isso, porque ela não conseguia uma conexão com ela mesma. Por isso ela precisava do uso da droga, porque a droga provocava nela uma sensação de prazer, provocava nela, com ela era tudo power, era droga, era sexualidade, power, porque aquilo dava a ela uma sensação que ela não conseguia na conexão consigo mesma. Isso vinha da relação que ela apresentou inicialmente com o pai, a dificuldade de sentir que podia conquistar alguém, a dificuldade de sentir que podia conquistar o próprio pai. Oi, Tony. Ela não tinha... Sim, ela era completamente opositora, afrontativa, enfrentativa. Ela era... Olha, ela era briguenta, difícil de se relacionar com as pessoas, mas sim, ela utilizava da própria sexualidade como uma forma de alienar-se de si mesma, distante dela mesma. A sexualidade dela nunca conduziu ao prazer, porque ela não fazia essa conexão. Ela não fazia essa conexão. Uma vez ela chegou a me narrar que ela não tinha certeza se ela já tinha gozado na vida. Eu disse, olha, se você não tem muita certeza, eu vou te garantir uma coisa, você nunca gozou. Né? Porque o orgasmo, ele vem de uma integração do próprio sentir e na relação consigo mesmo, apresentar o seu corpo e a sua afetividade a serviço de um prazer, de uma realização e de uma integração com a outra pessoa. Ela não tinha essa condição porque ela não tinha uma relação inicial consigo mesma. Nem aquele menino que baixa o Tinder e sai se relacionando sexualmente com todo mundo lá, também não tem uma relação consigo mesma. Então, o que eu quero dizer é que na fornicação, o que a gente vai ter é uma dissociação de si, da própria atividade criativa, afetiva e uma integração com a própria sexualidade. Então, é uma alienação de si, o que eu estou chamando de fornicação. Vocês entenderam? Alguém quer comentar? Vocês estão quietinhos hoje? Se ninguém vai comentar, eu vou explicar a avareza. Pergunta? Avareza. Na avareza, a gente tem a mesma relação com as coisas e com a acumulação que você tem no fetiche, né? Você tem uma relação na avareza que é um aprisionamento do objeto. O objeto, ele passa a ser tão hipertrófico, ele passa a ser tão potente, que ele passa a ter um papel central na vida do indivíduo. Eu vou dar o exemplo do menininho, mas antes eu vou dar o exemplo do macaco. Eu estou achando a aula tão séria hoje que eu vou contar a história do menininho e do Lion. E do meu bonequinho do Clash Royale. Vocês vão dar um pouco de risada. Se é que vai dar tempo, que essa live vai acabar. Na avareza, o apego pela coisa, pelo bem material, é tão representativo, é tão significativo, que o mesmo exemplo da banana e do macaco. Você pega uma cumbuca que tem uma boca pequena, põe a banana lá dentro e deixa o macaco botar a mão lá. Né? O indivíduo põe o macaco põe a mão, pega a banana, mas ele não consegue tirar a mão da cumbuca. Por quê? Ele não consegue comer a banana, porque ele não consegue soltar a banana e tirar a mão. E ele fica preso, o macaco fica preso na banana e na cumbuca. Não come a banana e não se liberta, porque ele fica preso. Isto é avareza. Na avareza,
o dinheiro, o bem, o ter, ele se sobrepõe ao ser, se sobrepõe a qualquer outra coisa como um fetiche, é uma hipertrofia do ser, do ter por sobre o ser. Eu atendi uma vez aqui um senhor, né? Ele tinha 11 fazendas, 11. E ele vinha aqui, né, às vezes com o bolso pruído e tal, ele vinha aqui reclamar da mulher. Ele vinha reclamar da mulher, que a minha mulher, né, não acordou cedo, eu atrasei, porque tinha que fazer minha marmita. Eu falava, mas seu fulano, vocês têm tanto de dinheiro? Eu pedi para eles assistirem o Seven. A aula é sobre isso mesmo. É sobre os pecados capitais. Ele falou, seu fulano, a sua senhora tem mais de 65 anos. A senhora faz ele acordar 5 horas da manhã para fazer a sua marmita, sendo que o senhor pode ter a funcionária na fazenda, o senhor pode ter 2 funcionárias em casa, e ele não queria empregado em casa. Ele não queria empregado em casa, a mulher tinha que acordar e fazer a marmita dele. Ele tinha 11 fazendas, 11. Eu quero uma resenha sobre o filme O Seven, sim. Mas eu quero discutir o Seven com vocês. Ou hoje ou na próxima aula eu quero discutir o Seven com vocês, tá? Mas esse lance da avareza, gente, é muito legal. É a hipertrofia do objeto. Hipertrofia. Né? Aí eu falei várias vezes para ele, por que a sua esposa tem que acordar às 5 horas da manhã fazer marmita? E por que você tem que comer comida fria, cidadão? Se você tem toda esse dinheiro acumulado por anos e anos e anos, que nem que você queira gastar, você não vai conseguir. Detalhe, um filho dele, eu gostaria de discutir, né, discutir o filme, depois a gente vê isso aí, Wallace, o que vocês vão fazer com o filme? Calma aí. Eu quero que vocês vejam o filme pra gente discutir. Eu acho que a gente acrescenta muita coisa com isso. Agora, se vocês vão resenhar, como é que vocês vão fazer? A gente decide depois, porque eu queria mesmo dar um monte de aula. Nessa resenha tinha mais coisa para falar. Eu queria falar hoje da causa única e não vai dar tempo. Vamos continuar. Aí esse senhor, ele já tinha tido um filho, gente. Esse cara tinha tido um filho que tinha sido assassinado porque ele era agiota e foi cobrar um cara e o cara matou ele. E esse cara continuava pegado no dinheiro que não soltava. E ele veio aqui para terapia porque os netos não iam mais na casa dele. Os netos não iam na casa dele. Porque os netos só iam na casa dele para receber um envelope. Porque no dia do aniversário ele dava um envelope com dinheiro, no dia do Natal ele dava um envelope com dinheiro, e os netos estavam de saco cheio com aquilo, porque não tinha internet na casa dele, porque ele não queria pagar a internet. Não tinha piscina na casa dele. E aí eu desenhei para ele, falei, seu fulano, seus netos não vão lá. Porque para receber um envelope, eles passam lá e pegam o envelope, mas dinheiro não falta para eles. Eles não querem ficar lá. Lá não tem internet, lá não tem piscina, lá não tem relacionamento, lá não tem afetividade. E você trata a sua mulher como se fosse uma empregada. Muito trabalho, muita conversa. O que nós conseguimos? Nós conseguimos instalar uma internet na casa dele e nós conseguimos fazer ele fazer uma piscina na casa dele. Feita a piscina, ele fez a obra, gastou o dinheiro, reclamou porque gastou o dinheiro, e uns 2, 3 meses depois, eu pergunto a ele, seu fulano, o senhor já entrou na piscina alguma vez? Ele falou, não. Mas por que você nunca entrou? Ele falou, e se eu ficar gripado? Né? É a avareza. Ele fez para manter os netos lá. Mas ele não conseguiu se integrar, porque a relação dele era unicamente com o dinheiro. Tão somente com o dinheiro. Isso é a hipertrofia do objeto. Eu vou contar a história do menino avarento. Mas deixa eu pegar os bonequinhos antes.
Eu tenho aqui uns bonequinhos, né? Tem aqui uns bonequinhos que são do Clash, né? E veio aqui, né, um menininho, e ele tinha essa questão da avareza, né, dessa hipertrofia do objeto. Ele chega e se encanta, não com esse aqui, mas foi com outro objeto, com a bruxa que ele se encantou. Ele se encantou com o mago, ele se encantou com meus bonequinhos, né? E ele falou, bom, eu agora então, né, fiz a sessão, tal, agora eu vou levar o seu boneco. Eu falei, não, o boneco fica aqui. Não, o boneco vai embora. Comigo, não, o boneco fica aqui. O boneco fica aqui, depois você vem, brinca com ele, as outras crianças brincam com esses bonecos, você não vai poder levar. Não, mas eu quero levar. Enfim, uma confusão armada. Ele saiu daqui. Na semana seguinte ele vem e fala, olha, foi muito legal, porque minha mãe foi lá e tal, e conseguiu comprar os bonequinhos, e agora tem o bonequinho também. Ah, você tem bonequinho também? Que bom, agora você tem o seu, eu tenho o meu. E a gente pode brincar, você com os seus e eu com os meus. Aí, umas sessões depois, ele só brincava, ele achava muito legal e tal. E um dia ele chega na sessão chorando, né? Olha, eu vim aqui para te dizer que eu perdi minha espadinha, né? A espadinha do meu boneco, que não foi desse aqui, foi do outro. E eu vim aqui para você me dar a espadinha do seu. Não vou dar, né? A espadinha fica aqui, né? Você perdeu o seu. Não, mas eu tô triste, vou contar pra minha mãe que você não quer me dar e tal. Não, mas pode contar, mas vai ficar e tal. E a gente conversando aqui. Ele deprimiu porque perdeu a espadinha. Ai, 1 minuto e 58. Ele deprimiu porque perdeu a espadinha. Deprimiu porque perdeu a espadinha. Aí, guardada, né, as relações necessárias, porque tinha a ver também com a elaboração do complexo de Édipo, a representação fálica da espadinha, né? Mas, de qualquer forma, a gente estava falando de uma hipertrofia do objeto. E é isso que há na avareza, uma hipertrofia do objeto. Uma desconexão do valor real e uma hipertrofia daquilo que é ter em detrimento do ser. Bom, e foi isso então a aula de hoje, avareza e fornicação. Na aula que vem, eu queria discutir o Seven, passando por todas essas patologias, né? A gente vai discutir, depois a gente vê o que vai fazer com o Seven. E na aula que vem eu queria discutir a teoria da causa única. O que eu faço? Eu tenho 40 segundos. Alguém tem alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, eu encerro a live e volto, porque senão só vou encerrar. Alguém quer discutir? Boa noite, Tony. Obrigada por ter vindo. Tô aqui sofrendo com meus dentes, viu, Tony? Preciso de um cirurgião. 17 segundos. 12. Vou encerrar, tá? E até a aula que vem, gente. Boa noite. Boa semana para vocês.